Preste atenção, diga para você mesmo, preste atenção no que vai ser pregado. Preste atenção no que vai ser falado. Não tenha conversas paralelas agora, porque essa pessoa que está do teu lado não é tão importante quanto Deus. Então, se ele for conversar com você, fala: não fale comigo agora, que eu preciso ouvir Deus. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu ministrei no domingo a respeito de fé e eu não tinha nem percebido que nós estamos na série Fé. Quando eu estava ministrando no domingo que eu me lembrei. E por alguns motivos eu precisei ministrar hoje, né, por falta do preletor. Mas Deus tem ministrado algumas coisas a respeito de fé. E por mais simples que pareça, quando nós falamos de fé, parece que a gente já sabe tudo de fé, né? Parece que tudo que a gente vai falar a respeito de fé, parece que nós já falamos, ou parece que nós já ouvimos. Até parece que fé é um assunto redundante. Parece que falar de fé é falar as mesmas coisas. Mas uma vez o apóstolo Paulo, ele disse assim: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então ouvir sobre fé é segurança para nós, porque nos guarda dentro do propósito eterno de Deus. E nós somos roubados na nossa fé todos os dias. Todos os dias os noticiários, as pessoas, as situações, as circunstâncias vêm para minar e roubar a nossa fé. Então nós precisamos fazer uma manutenção dessa fé diariamente, porque senão nós vamos entrando numa vida de rotina e vamos nos esquecendo de todas as promessas que Deus fez para nós. Vamos nos esquecendo de tudo aquilo que Deus falou que faz e tudo que nós lemos que Ele pode fazer. Ler a Bíblia para mim, ler a Bíblia para você tem que ser um alimento diário que fortalece a nossa fé. Eu sei que nem todos leem a Bíblia todo dia. Eu sei que nem todos meditam na palavra todos os dias. Eu sei que tem dia que talvez é tão corrido o seu dia que mal dá tempo de você fazer uma oração. E não é porque você não gosta de Deus, não é porque você não ama Deus, não é porque você não entende que Deus precisa disso, mas porque o seu dia é muito corrido. Mas em tudo isso nós vamos sendo roubados na nossa fé. Efésios no capítulo 2, Paulo está falando a respeito da salvação do pecado e da salvação pela graça. No versículo 8, Paulo ele diz assim, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? Mediante a? Diga mais forte, mediante a? Mediante a fé. E isso não vem de você. Isso é o quê? Olha lá, pela graça vocês são salvos. São salvos mediante a fé. Mas entenda que isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 3, fala que há uma medida de fé dada a cada um de nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já recebemos de Deus uma medida de fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E se alguém perguntar para você, qual a fé você professa? Qual é a fé que você professa? Qual é a fé que você confessa? Quando alguém diz para você assim, uma pessoa mais religiosa diz para você assim, olha, qual é a fé que você professa? Ah, a fé que Jesus pode curar. Não, não é isso que a pessoa está perguntando. Qual é a fé que você professa? Qual é a fé que você confessa? Ah, é a fé que eu tenho que dizimar. Não, não é isso que ele está perguntando. A pergunta é, em quem você tem crido? A sua vida e o seu modo de viver está baseado em qual crença?
Então, qual fé você professa quer dizer em quem você crê. A sua vida ela está firmada a partir de quem ou em cima de quem? No que diz os filósofos gregos, no que diz Allan Kardec, no que diz o Papa, ou no que diz Jesus e a sua palavra? Qual a fé que você professa? O que você diria hoje para mim se eu te perguntar qual fé você professa? O que você diria? Está vendo? Nós ficamos em dúvida porque achamos que não vamos responder o correto. A fé que professamos, uns dizem que nós somos crentes, outros dizem que nós somos evangélicos, outros dizem que nós somos um povo gospel. Eu prefiro dizer que a fé que eu professo é a fé baseada no Filho de Deus, e como Filho de Deus eu também sou filho de Deus. E a minha fé ela não está baseada nos evangelhos, a minha fé está baseada no Deus dos evangelhos. Por isso que eu estou acima de uma religião chamada evangélico. Porque quando eu digo que sou evangélico, eu estou dizendo que a minha fé está baseada nos evangelhos, amém? Mas a minha fé não pode estar baseada só no que Jesus fez, a minha fé tem que estar baseada naquilo que Ele é. Porque o que Ele fez, Ele fez, o que Ele faz, Ele faz, e tudo isso é temporal, tudo isso passa. Céus e terra passam, mas quem Ele é para sempre. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Quem já recebeu um milagre de Jesus? Profeta Marinês, vem aqui um pouquinho. Quem já recebeu um milagre de Jesus? Quem levanta a mão aí? Quem levanta? Você pode contar todos os milagres que Jesus já fez na sua vida? Ou você já se esqueceu da grande parte, da grande maioria? Ontem nós estávamos aqui à tarde, e a profeta Marinês chegou segurando o braço. Eu estava falando para ela, ela é minha esposa, então eu posso falar, né? Ela estava gripada, e sabe quando está gripada que você tem que dormir meio sentado? Aí eu acordei de manhã, ela estava dormindo sentada no sofá. Aí eu falei, Marinês, o que você está fazendo? Ela, eu precisava dormir sentado, meu nariz parado de escorrer. Eu falei, mas você não tem mais idade para isso. Até certa idade nós conseguimos dormir sentado no sofá. Aí ela falou, tá. A hora que ela levantou, ai, né? E travou o braço. Como é minha esposa, eu falei que eu posso falar dela. Aí ela chegou aqui na igreja assim, segurando o braço. Aí ela ia pegar o copo d'água, ela pegava o copo assim, ó. Aí para levar o copo na mão, na boca. E aí ela ia andar aqui no corredor, segurando o braço. Aí estava aqui conosco a pastora Alcineia e a profeta Selma, ontem à tarde. E aí, ela conta. Amém, graça e paz. Aí eu não estava aguentando, bem no ombro aqui. Eu estava com o braço assim mesmo. Ele ainda fez assim, né? Não, eu estava assim, eu não conseguia nem levantar, né? Viu? E conforme eu fazia um movimento, dava aquele tranco que parecia que ia soltar o nervo, sei lá, né? E dava um tranco. E daí estava doendo muito. Aí eu pedi, daí no final a gente fez uma reunião, daí eu pedi para a Neia, elas resolveram orar por mim. E aí começaram a ungir, esfregar. E na hora que elas estavam orando, minha mente, o Espírito Santo, eu creio que trouxe aquele mover que teve aqui com a pastora Sui, aquela pastora americana, lembra? Aí eu comecei a lembrar ela falando, batendo, levanta o braço, faz assim com a coluna. Eu comecei a lembrar disso. Aí eu falei, Neia, levanta a minha mão, né, Neia? Eu falei, levanta a minha mão. E ela estava orando, eu estava assim. Ela pegou e levantou. Aí quando eu não conseguia fazer isso, ela levantou minha mão. Aí eu me via com os olhos fechados, fazendo assim com o braço. Aí eu falei assim, abre o meu braço. Daí ela abriu. Quando ela abriu, eu comecei a fazer assim. Sumiu tudo na hora que ela orou. Mas saiu todo aquele tranco que estava me dando, sumiu tudo. Fui para casa até agora, né? Nada. Senti mais nada. Eu achei que eu tinha que ir para o médico tomar um anti-inflamatório, uma injeção, alguma coisa. Mas na hora que ela orou e eu lembrei, o Espírito Santo trouxe aquela unção. Eu falei, Deus, eu quero aquela unção que está vindo da vida das duas, que elas estão cheias, né? Vieram lá, vieram impactadas de Santa Catarina, né? Eu falei assim, Deus, eu quero essa unção, Deus, libera. E quando eu falei para ela, levanta meu braço, faz assim, eu comecei a movimentar o braço. Sumiu toda a dor. Isso é fé, amém? Então isso é para a glória do Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor?
Aleluia! Aplauda forte a Jesus. Aleluia! Então foi um milagre que Jesus realizou ontem aqui. E não foi num momento glorioso de manifestação do Espírito Santo. Foi numa reunião, no final de uma reunião, num momento simples de fé, de exercício da fé. Então Jesus, Ele realiza na minha vida e na sua vida milagres todos os dias. Milagres perceptíveis e imperceptíveis. Milagres que nós nem percebemos, Ele realiza. Talvez você tenha tido algum livramento de Deus hoje e não percebeu. Ontem eu estava contando para o pastor Daniel que fui para Bertioga ontem à noite. Mas estava um temporal, um temporal na serra, que nós quase manobramos o carro e voltamos. Falei, não vamos. E eu fui orando daqui até lá, Deus guarda essas barreiras, Deus guarda esses morros. E aí depois, na hora de vir embora, o pastor ainda ora, oh Deus, quebra toda a barreira. Eu falei, não, deixa as barreiras, não quebra elas não. Mas talvez eu tenha recebido de Deus algum livramento no caminho que eu não sei, porque estava muita chuva, não dá para enxergar nada. Então Deus nos dá os livramentos que nós nem percebemos. Deus realiza milagre na minha vida e na sua, que nós nem percebemos. O problema é que nós achamos que Deus é um Deus hollywoodiano, que Deus é um Deus pirotécnico. Para Deus realizar um milagre, Ele precisa de uma superprodução. E aí a nossa fé está nas superproduções. A nossa fé está nos grandes acontecimentos, quando Deus está realizando coisas pequenas em nossas vidas todo dia. Então com certeza hoje você já deve ter recebido algum milagre de Deus, talvez nem tenha percebido. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, a fé, a salvação, ela vem mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando eu creio, eu faço isso para a minha salvação. Romanos capítulo 10 fala, quem crê com o coração e confessa com a boca, faz isso para a salvação. Por isso que nós temos a mania de falar, quem quer aceitar Jesus, vem aqui, confessa Jesus. Você creu no coração? Sim, crie no coração. Então agora confessa aqui na frente de todo mundo que você quer entregar a sua vida para Jesus. Porque Romanos capítulo 10 fala, quem crê com o coração e confessa com a boca, faz isso para a salvação. Então qual fé você professa? A fé no Filho de Deus? Quem confessa a fé no Filho de Deus, diga amém. Diga, Senhor Jesus, eu te amo. Diga mais alguma coisa para Ele, pode dizer, você tem liberdade nisso. Se mova pela liberdade do Espírito Santo. Diga, oh Jesus, eu te amo, Tu és maravilhoso. Obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado com a minha casa. Obrigado porque hoje eu acordei com saúde. Obrigado, Senhor, que ainda, Senhor, que eu seja tão ruim, o Senhor todo dia tem misericórdia da minha vida e me abençoa. Senhor, obrigado porque a minha fé está, Senhor, não no que Jesus faz, mas quem Jesus é na minha vida. Senhor, muito obrigado porque a minha fé não está baseada nas coisas desta terra. A minha fé está posta no Senhor, que é consumador de todas as coisas. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família abençoada. Tenho, Senhor, a Pai, esposa abençoada, filho abençoado, Senhor. Muito obrigado. Nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer o que Deus faz por nós. Deus, com a minha vida, Ele tem tido um cuidado excessivo. Eu tenho sido cuidado por Deus todos os dias. Deus tem visto, né, o meu coração. Eu creio em algumas coisas, Deus tem me corrigido, e outras coisas Deus tem liberado sobre a minha vida. Então eu não tenho o que reclamar, eu tenho só a agradecer. Então Paulo, ele fala assim, você não é salvo porque você tinha alguma coisa de bom em você. Você é salvo porque Deus viu em você um grande potencial. Deus viu em você o poder de realização de algo. Por isso Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Ele que te escolheu.
Não foi você que aceitou a Jesus, foi Ele que olhou e disse: olha, eu te aceito. E aí quando Ele falou assim: olha, você está aceito agora no meu reino, Ele fala assim: aqui está então uma porção de fé. Porque o texto que nós lemos é o que? A salvação não vem de vós, mas é o que? Dom de Deus. É um dom dado por Deus. Por isso que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Por isso que os discípulos disseram assim: olha, não tem como nós aumentarmos a nossa fé, porque a fé ela não parte de mim, a fé ela parte de Deus, é um dom que Deus me deu. Por isso que ele diz: Jesus, aumenta-nos a fé. Então nós precisamos declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas que fé é essa? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós declaramos isso, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu me lembro uma vez de uma profeta que nós conhecemos há muito tempo atrás, não muito, mas um tempo atrás. E ela tinha uma mania. Ela fazia todas as pessoas confessarem Jesus. Quando ela ia fazer uma oração forte, sabe aquelas orações de libertação? Ela falava assim: diga comigo que Jesus é o Filho de Deus, nasceu em carne. Aí eu perguntava para ela, falava: mas por quê? Não, porque o diabo não confessa Jesus. Então já tiver demônio, logo nessa hora já cai endemoniado. E a gente falava: tem uns que confessam Jesus, mas tá. Mas nós fomos escolhidos por Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, declaramos que Ele é o Filho de Deus, declaramos e cremos que o Espírito Santo está em nós, declaramos e confessamos que Deus é dono de todas as coisas, que Deus é Senhor de tudo, que Deus é Criador do céu e da terra. Declaramos isso, e muito bonito toda esta declaração. E nós já dissemos aqui nessa noite que nós cremos que Ele é tudo. Mas que fé é essa? Que declara que Ele existe, que declara que Ele é Senhor, que declara que Ele é Criador dos céus e da terra, mas vive completamente diferente. Que fé é essa que nós professamos, mas que vivemos contrário àquilo que professamos? Que fé? Como eu posso dizer que eu tenho fé no Filho de Deus se eu vivo em desacordo com aquilo que Ele diz na sua palavra? Que fé é essa? Como eu digo que tenho fé e eu vivo como se Ele não existisse? Que fé é essa? Como eu digo ter fé, mas vivo choramingando, vivo uma vida de lamúria e de reclamação por aquilo que eu não tenho? Que fé é essa? Como eu digo que eu acredito que Ele está vendo tudo, mas eu continuo pecando? Que fé é essa? Como eu tenho uma fé, eu professo uma fé dizendo que eu creio que Deus, ainda que eu me esconda no profundo abismo, lá Ele estará lá. Se eu subir no mais altos céus, lá Ele vai estar. Da onde me esconderei do Senhor? Como eu digo isso, professo isso, mas falo mal de pessoas, julgo pessoas, minto para pessoas, engano pessoas. Que fé é essa? Ou nós temos uma fé em nós mesmos, ou nós não temos uma fé no Deus Todo-Poderoso. E eu provo para vocês isso na Bíblia, que tem muitas pessoas, tem muitos casos na Bíblia, de pessoas que professavam a fé, viviam segundo a fé, dita que criam, mas todo o seu comportamento era contrário. Como uma pessoa diz para mim: você crê que Deus é poderoso? Creio. Então por que você está reclamando do seu sustento? Você crê que Deus pode curar? Creio. Então por que está reclamando da enfermidade? Você crê que Deus é fogo consumidor? Creio. Então por que você tem a língua maior que a boca? Você crê que Deus é um fogo consumidor? Creio. Então por que você não dizima? Por que você entrega envelope vazio tentando engambelar Deus? Já assistiu aquele filme A Virada? Quem já assistiu aquele filme A Virada? Já assistiu? Ele era um vendedor de carros, a esposa dele era uma mulher fervorosa no espírito. E eles iam todos os domingos para a igreja e ele ia para agradar a esposa.
Eu não me lembro o nome dele, faz muito tempo que eu assisti, mas eu não me esqueço dessa cena. E todo culto ela via, todo culto, sentava ela, 2 filhos, o esposo na ponta, e ela via o marido fazendo assim, ó. E aí passava o diácono com a salva, ele jogava envelope. Depois de um tempo, eu não vou contar o filme todo, mas depois de um tempo ele se converteu. Aí depois de um tempo ela viu ele colocando dinheiro de verdade no envelope. E aí numa conversa franca, marido e mulher, ela disse a ele: você pensa que eu não vi? A vida inteira você entregar envelope vazio, fingindo que estava colocando dinheiro no envelope? Como nós professamos uma fé e declaramos que Deus é consumidor, mas vivemos em desacordo a isso que dizemos. Que fé é essa? Que eu falo que Deus fulmina o pecador, mas continua pecando. Então nós precisamos alinhar nessa noite, ou a partir dessa noite, a nossa fé, porque nós talvez não estamos crendo que Deus é um fogo consumidor. Nós cremos num Deus de amor, nós cremos num Deus misericordioso, nós cremos num Deus bonzinho. Quem crê nesse Deus bonzinho? Eu creio. Mas nós dividimos Deus e Deus, mas nós não cremos num Deus de justiça, nós não cremos num Deus que é fogo consumidor, nós não cremos num Deus executor de justiça, nós não cremos, porque nós achamos que tudo passa desapercebido aos olhos dele. Está me entendendo? Talvez você pensou que eu fosse pregar sobre o tipo de fé nessa noite, talvez você pensou que eu fosse te animar, mas nós já temos ouvido muitas palavras de fé, mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa noite é isso: que fé nós estamos declarando, e que fé, ou de acordo com que fé nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 5, eu vou te mostrar um casal que professava uma fé, mas que vivia contrário à fé, ou tentou viver contrário à fé que professava. Atos no capítulo 5, diz assim, Atos capítulo 5: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Agora diga assim comigo: em acordo com a sua mulher. Diga mais forte: em acordo com a sua mulher. Mais forte: em acordo com a sua mulher. Então tome cuidado com o acordo com o seu marido, com os acordos com a sua mulher. Cuidado. Aí ele diz assim: mas em acordo com a sua, ou seja, está acordado, está aliançado, está junto às decisões. Ah, mas está fazendo errado. Nós estamos juntos no erro. Aí continua dizendo aqui assim: em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o quê? O que diz aí? Levando o? Na minha Bíblia diz o restante, depositou ao pés dos apóstolos. Olha que interessante, imagina a cena comigo aqui agora. Ananias e Safira, crente, fervoroso, oh, xaramanaia. Talvez Ananias dava até uns oh, xarabacana. Talvez Safira cantasse no louvor da igreja. Aí há um mover, e Ananias fala para sua esposa: amor, senti de vender nossa casa. Amor, senti de vender a nossa casa e ofertar na casa do Senhor. E ela fala: aleluia, amor, porque o Espírito ministrou a mesma coisa ao meu coração. Amanhã mesmo vamos pôr a nossa casa na imobiliária para vender, vamos ofertar esta casa ao Senhor. Aí no dia seguinte elas vão lá na imobiliária, veio o corretor, faz a avaliação do imóvel, olha, vale 300 mil reais. Oh, que glória, dar 300 mil na casa de Deus, que bom! Já entregou uma oferta boa na casa de Deus? Oferta, não estou falando seu dízimo, o dízimo você tem que entregar mesmo com alegria, mas uma oferta que você falou: uau, que oferta, até eu estou assustado comigo mesmo.
Era essa oferta que eles iam entregar. E aí o corretor falou: olha, você quer vender sua casa, já tem um comprador. O cara vai te dar 300 mil em dinheiro, porque não tinha banco naquela época, né? Então vai vir nota sobre nota. Aí Ananias chega em casa e fala: Safira, assinamos o contrato, a casa está vendida, está aqui, ó, o pacoteira. Olha isso aqui, Safira. Ela: uau! E nós vamos lá na casa do Senhor entregar os 300 mil. Então, lembra que a escola do Joãozinho está atrasada, amor? A gente podia trocar pelo menos 4 pneus do carro, né? Tá careca. O pastor vai ficar feliz se entregar 250 mil. Não precisa entregar os 300. Ele nem estava com a gente na imobiliária. Ele não viu. Mas que fé é essa que eu professo? Que eu faço de acordo com o olho do pastor, mas esqueço que Deus está de olho. O pastor não estava com a gente na imobiliária. Com 250 mil a gente já vai dar o pirulito na boca dele e vai ficar felizão. 50 mil a mais, 50 mil a menos, o pastor não vai nem perceber. Até porque a gente está com os pneus do carro careca, a gente precisa pagar a escola do Joãozinho atrasado. E eles chegam todo felizão lá. Pedro, nós viemos cumprir o voto que fizemos com o Senhor. Está aqui, Pedro, 250, o número é só hipotético, é um exemplo só. Olha, está aqui, Pedro, 250 mil. Eu acho que Pedro deve ter falado: oh, aleluia, é hoje que eu troco o som da igreja, aleluia. É hoje que a gente compra cadeira nova, aleluia. E aí daqui a pouco Pedro falou assim: sabe aquela alegria que não é plena? Você já teve momentos assim na sua vida que você era para estar alegre, mas não está? E você fala: puxa, era para eu estar feliz, por que eu não estou feliz? Aí eu imagino que algo começou a subir ao coração de Pedro. Pedro falou: peraí, Ananias, peraí. Tá vindo negócio no... Eu tinha um pastor amigo meu que ele falou assim: Deus está falando aqui no meu ouvido esquerdo. Aí Pedro falou: peraí, já viu o técnico de futebol agora que tem o VAR, que é a televisão lá, que ele põe o dedo aqui, é sinal o quê? Espera, eu preciso ouvir alguém que está fora. Peraí, interferência. Pedro: Ananias, calma. Olha o que Pedro fala para Ananias no versículo seguinte: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo? Conservando-o, porventura não será teu? E vendido não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor àqueles que ouviram. Levantando-se então os moços, cobriram o corpo e levando-o para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Agora para aí de novo, imagine a cena. Chega a Safira com a bolsa agora, chega a Safira lá com a bolsa agora da Vitor Hugo. Oi, Pedro, a paz, tudo bem? Mas Safira, onde você não está com essa bolsa da Vitor Hugo? Fui abençoada. E esse anel que está na sua mão, Safira? Deus me honrou. Porque ela não sabia o que havia acontecido com o seu marido. Havia um comum acordo entre eles para enganar Pedro. Havia um comum acordo entre o casal para enganar a instituição, para enganar a igreja. E aí diz aí, no versículo seguinte: quase 3 horas depois, foi o tempo que enquanto Ananias foi levar o dinheiro, Safira foi no shopping comprar a bolsa da Vitor Hugo. Demorou, mulher no shopping, umas 3 horas para comprar uma bolsa, né? Então, mais ou menos o tempo. Foi lá, comprou a bolsa da Vitor Hugo, comprou uns brincos novos, chupou um sorvete no McDonald's. E aí, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo nada do que aconteceu. Sabe aquele negócio, disfarce, finge que não aconteceu nada, todo mundo. E aí, Pai do Senhor, varou, oh, aleluia, que benção. Ninguém estava com cara de velório. Desfaz a cara de velório, ninguém finge que aconteceu nada, vamos ver o que Safira vai falar. Havia ainda uma oportunidade dela confessar o pecado.
Não sabendo o que ocorrera, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? E ela respondeu: sim, portanto. Pedro chegou para ela: vendeu por 250 mil, como disse seu marido? Sim, porque eles já haviam acordado, eles já haviam combinado. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-no junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia. Meu irmão, agora eu imagino que depois desse caso, na igreja de Jerusalém, ninguém dizimava ou ofertava 1 centavo a menos. Acho que a esposa falava: amor, põe R$1 a mais aí por via das dúvidas, porque eu já estou sentindo uma dor aqui. Ai, amor, não vamos, o seu dízimo já veio até um valor alto, 2.502, põe logo 2.510 para não ter perigo. Veio um grande temor sobre toda a igreja, e isso não foi um fato isolado. Muitos acontecimentos foram realizados nesses dias, porque eles professavam uma fé, mas a vida estava em desacordo com a fé que professavam. Eles diziam que criam num Deus todo-poderoso, mas tentavam enganar este Deus todo-poderoso. Que fé é essa que nós declaramos ter, mas que vivemos contrário a tudo isso? Que fé é essa que eu vivo em desacordo àquilo que eu professo que Deus é? Eu falo que Deus é um Deus que cura, mas vive enfermo. Eu falo que Deus é um Deus que sustenta, mas vivo na miséria. Eu falo que Deus é um fogo consumidor, mas vivo agindo por mentira. Eu falo que Deus é, mas vivo em desacordo com aquilo que eu falo que Deus é. Então eu não creio naquilo que eu falo, porque fé é crer. E às vezes a gente gosta de falar de fé para cura. Vai, irmão, traz a existência. Mas fé é eu crer naquilo que não existe diante dos meus olhos, mas que há uma esperança em mim que é verdadeiro. Amém? Você não tem, hoje você está enfermo, mas o que é o exercício dessa fé? Hoje eu estou enfermo, mas eu creio que no momento certo esta cura vai chegar. E às vezes a cura não chega no dia que eu espero, chega no dia que Deus espera. Eu preciso estar alinhado no tempo cronos ao kairos de Deus. Quando eu faço as coisas do meu jeito, eu desalinho o cronos do kairos. Quando eu faço as coisas da forma que eu espero, ou segundo o que eu acredito ser o correto, eu me desvencilho daquilo que é eterno. Deus está se movendo, nós estamos nos movendo. Quando eu começo a agir segundo o meu jeito, eu começo a sair do tempo de Deus. E quando eu não entendo que a fé que eu professo é a fé que eu tenho que viver, eu estou em desacordo com Deus. Como eu digo que Deus é Deus, Deus é Senhor de todas as coisas, mas vivo reclamando. Então, em nome de Jesus, diga para uma pessoa próxima de você: eu acredito na sua fé. Eu acredito na sua fé. Nós vivemos um mundo de mentira. Nós vivemos um mundo de falsidade. Hoje se você comprar um celular pela internet, você precisa levar um especialista. Por quê? Você já viu um iPhone? Quem já viu um iPhone? Você já viu o iPhone falso? É idêntico. Quem não conhece, o sistema operacional agora é o mesmo. É quase tudo igual. Só a pessoa que conhece mesmo consegue discernir. O da Samsung, então, nossa, é muito mais fácil de enganar, que é perfeito a réplica. Roupas são perfeitas. Nós vivemos num mundo falsificado.
Mas a nossa fé não pode ser falsificada. Diga assim: a minha fé tem que ser verdadeira. Isso tem que me constranger ao eu falar, porque quando eu deixo de dizimar, eu estou vivendo uma fé falsa, e eu estou dizendo para Deus: enganei o bobo, pus envelope vazio e passou como verdadeiro. Sim ou não? Minha filha tem 3 anos, tem horas que ela acha que me engana. Toda hora ela está com dor, agora está na fase de estar com dor. Parece idosa, com dor, né? Com dor aqui, com dor aqui. A gente põe a mão na perna e fala: está curada, em nome de Jesus, sarou. Ela sai pulando. Era uma dor mentirosa. Ela queria o quê? Usar de uma mentira para conseguir algo. Às vezes nós usamos de mentiras para conseguir algo de Deus. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, fala assim: ai, tá bom, finge que eu acreditei, está curado em nome de Jesus. Como se nós conseguíssemos enganar Deus. Eu estou fazendo errado. Eu já preguei aqui um dia: o errado dá certo até que... eu estou fazendo errado e não fui descoberto. Assim era o pensamento de todo mundo que está com o nome na Lava Jato. Eu sou espertão, andando de Mercedes, ganho R$1.000 por mês, estou andando de Mercedes. O errado dá certo até que Deus resolva manifestar a verdade. Por que até que Deus resolva? Porque Deus se faz... Desculpa Deus que eu vou dizer. Deus é só uma figura de expressão. Deus faz de bobo, tem hora. Deus vai... E a gente vai fazendo as coisas e acha que a gente está assim, né? Entreguei o envelope vazio esse mês. Peguei Deus. Só que vai ter uma hora que Deus vai falar: bom, agora acabou, chega, já deu, acabou a palhaçada. Até um tempo eu fui te dando corda. O que Pedro fez com Safira? Deu corda, deu chance dela retornar à verdade. Safira, deixa eu te perguntar uma coisa, Safira: é verdade que vocês venderam aquela casa por 250 mil? Sim, é verdade. Pedro falou: mas por que, Safira, que você entrou em acordo com seu marido? Por que, Safira? Por que você entrou em acordo com seu marido para enganar o Espírito Santo? Eu disse, uma vez eu falei sobre isso. Uma vez um jovem estava tentando me enrolar a questão de um pecado. Só que o Espírito Santo já tinha falado que ele estava em pecado. E eu fui dando corda para ver. Eu falei depois, no final da história, eu falei: cara, dá para escrever um livro com a história que você me contou. De tanta história que ele foi me contando para tentar me enrolar, e no final eu só falei uma palavra que quebrou toda a mentira, porque o Espírito Santo já havia revelado. Então foi isso. Pedro acho que foi ouvindo toda a história de Ananias com aquela bolsinha cheia de dinheiro, né? Pacotinho de dinheiro embaixo do braço. Então Pedro, aleluia, Pedro, apóstolo, você vê que bênção. Acho que Ananias contou a maior história para Pedro, né? Que a Bíblia resolve. Você nem sabe, mal coloquei a casa para vender, já tinha um comprador, trouxe todo o dinheiro. Pedro fala assim: você não precisava ter dado nada, porque a casa estava no seu poder. Você não precisava ter mentido, mas já que você prometeu, devia ter cumprido. Então, que fé nós professamos e que fé nós estamos vivendo? Pergunte isso para você mesmo, porque se eu perguntar, talvez eu vou induzir você à mentira, porque só eu sei a fé que eu professo e a fé que eu vivo. Eu tive síndrome do pânico, descobri em dezembro de 2003, e as pessoas, elas vinham orar por mim com uma fé forte, mas a fé era delas. Eu não tinha fé para ser curado naquele momento. E eu me lembro de uma noite que minha mãe estava lá. Eu morava em Bertioga, minha mãe estava lá, e minha mãe chamou minha esposa, falou: vamos para a igreja agora, Deus me deu um comando. Fomos lá para a igreja, eu, minha mãe, minha esposa. Minha mãe me ungiu da cabeça aos pés, mas ungiu literalmente, mas virou o vidro de óleo inteiro na minha cabeça, foi ungido. E eu assim, amém, amém,
A hora que elas acabaram de orar, eu falei: obrigado pelas orações. E aí foi curado? Não, não fui. Porque eu não estava com fé para ser curado naquele dia. Eu queria a cura, mas ainda não acreditava que aquilo pudesse acontecer. 3 meses depois eu acordei, abri o olho, estou curado. Acabou, nunca mais. Ninguém orou por mim naquele dia, eu acordei. Todas as orações já haviam sido feitas, mas enquanto as orações estavam sendo feitas, uma fé estava sendo gerada em mim. E no momento oportuno que Deus achou por realizar a cura, eu abri o olho e Deus falou: está curado. Eu fui abrir o armário para tomar remédio. Acabou o remédio, não tinha remédio. Era R$200 o remédio. Eu não tinha R$1 na carteira. Agora eu sou curado, eu sou curado, tenho dinheiro para comprar o remédio. E brotou uma fé e eu fui curado. O tempo da cura e do milagre de Deus na minha vida é diferente da sua vida. Mas a minha fé não pode estar abalada. Eu continuava crendo que Deus podia fazer. Eu apenas não havia visto ainda Deus fazer. Estava esperando o momento da realização do milagre. Mas eu cria com todas as minhas forças que Deus podia fazer. E eu vivia de acordo com isso. Tanto que poucas vezes minha esposa viu eu na crise do pânico. E pode perguntar para ela: verdade ou não é? Às vezes ela falava para mim: o que está acontecendo? Não, tudo de boa. Eu estava rasgando de medo, estava tremendo, suando frio, um coração disparado a 3.000 batidas por minuto. E ela: como é que você está? Não, estou bem. Pingava suor frio. Está suando, está calor, né? Calor. Porque uma fé estava sendo trabalhada dentro de mim. Então diga assim: a fé está sendo trabalhada aqui. Mas eu preciso viver em acordo com a fé que eu professo. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Já estou quase encerrando, já estou encerrando. 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 5, olha o que Paulo fala. Vamos ler do versículo 3 para entender. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Diga assim comigo: consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de dia e de noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé. Sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e depois em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em você. Olha o que Paulo diz a Timóteo, escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim: Timóteo, eu estou morrendo de saudades de você, Timóteo, porque você tem uma fé tão grande. Eu me lembro da tua fé, isso me traz alegria no coração. E esta fé geracional era uma fé que tinha na sua avó, uma fé que passou para sua mãe, e que eu tenho certeza que hoje esta fé habita em você, Timóteo. E a fé que Paulo estava dizendo para Timóteo não era uma fé para realizar milagre, era um modo de viver. Era algo que correspondia ao que Timóteo falava. Paulo estava falando para Timóteo: a sua avó era uma mulher fiel, a sua mãe é uma mulher fiel, e você é um jovem fiel, que as suas ações, as suas atitudes, as suas palavras correspondem à fé dos seus familiares. Aí Paulo diz assim: eu estou com saudades de ver você, Timóteo, porque é uma alegria ver que aquilo que você fala é a mesma coisa que você crê. Eu imagino que Paulo, andando com Timóteo era aquele jovem que falava assim: Paulo, estou contigo, e verdadeiramente estava com Paulo. Timóteo era aquele jovem que falava para Paulo: Paulo, vamos para o monte orar, vamos para o monte orar, vamos jejuar, vamos jejuar. Correspondia ao Deus que ele cria. Dá saudades de ver pessoas assim, não dá? Não dá, pastor Daniel?
Não dá, Inês. Umas pessoas que você conhece e fala, estou em saudade da fé daquela pessoa. E a fé não é só a oração forte, não, é o modo de viver. A vida corresponde às palavras. Então Paulo ele fala para Timóteo, eu estou com saudades, cara. Eu tenho alegria quando eu estou com você. Porque você é um jovem de fé. Você é um jovem que crê naquilo que você fala. Nós passamos por lutas. Nós passamos por momentos de dificuldade. Tem momento que a nosso modo de viver, e não é 100% dos momentos que a gente consegue viver de acordo com aquilo que a gente fala. Tem hora que a gente se pega incrédulo. Tem hora que a gente se pega desanimado. Tem hora que a gente pega, eu me pego às vezes sem fé. Mas a Bíblia diz que há uma medida de fé dada a cada um. E a medida de fé que foi me dada foi pelo dom de Deus. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque Deus acreditou que há algo de bom em mim, há algo de bom em você. Por que Deus me escolheu para o ministério? Porque Ele viu algo de bom em mim. Por que Deus te escolheu para o ministério? Porque Ele vê algo de bom em você. O problema é que muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus acredita. Hoje eu estava lendo uma frase que diz que pessoas fracas, elas perdem as oportunidades. Pessoas fortes aproveitam as oportunidades. E pessoas extraordinárias criam oportunidades. E eu decidi ser extraordinário. Porque a gente fala, eu não perco nenhuma oportunidade que me é dada. Isso me coloca numa zona de conforto. E eu não crio nada. Eu não ajo em acordo com a fé que eu tenho. Quem tem fé aqui, diga amém. Então crie momentos de cura, crie momentos de milagre, crie momentos de fé, crie ambientes que Deus irá se manifestar. Crie. Se você é extraordinário, crie esses momentos. Sabe, eu preciso criar esses momentos para que haja uma manifestação dos milagres de Deus. Porque eu creio que Deus acredita em mim, Deus acredita em você, Inês. Deus acredita no Daniel. Deus acredita em cada um de nós. Por isso Ele nos chamou. E por isso que Deus muitas vezes vai dando corda, assim como Pedro fez com Ananias e Safira, deu a oportunidade deles se arrependerem. Deus todos os dias nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Porque Deus fala assim, você crê que eu sou um fogo consumidor? Sim, Deus, eu creio. Mas porque está vivendo em desacordo. Eu estou te dando a oportunidade de viver de acordo com a fé que você professa. Eu não sou um evangélico praticante ou não praticante. Porque o evangélico hoje está igual ao católico há um tempo atrás. Você é católico? Sim, só que eu não sou praticante. Porque era a religião predominante do país. Então todo mundo nascia católico. E hoje está assim. Você é crente? Sou. É praticante ou não praticante? Mas depende, que área? Eu vou para o culto domingo. Mas o que menos importa é o culto de domingo para Deus. O que mais importa para Deus é a sua segunda-feira. O que mais importa para Deus é o que você faz com o que você ouviu no domingo. Não é o domingo. Não acho que vim aqui, louvei, adorei, xaramanaia, aleluia, aleluia, e Deus, agradei a Deus, tchau Deus, partiu segunda-feira. Não, Deus vai falar assim, opa, legal, obrigado, domingo gostei de sua fé. Pô, Juca, legal, gostei do seu posicionamento no culto de domingo. Agora eu quero ver sua segunda-feira, se está em acordo com o culto de domingo. Porque ontem você falou que ia me dar tudo. Ontem você falou que ia fazer de tudo. Ontem está até uma lista do que você falou no culto de domingo. Vamos ver se a sua segunda-feira está em acordo com o que você disse no domingo à noite. Tá difícil. Tá osso, Deus. É que sua segunda-feira, Deus, não é igual a minha. A minha é tribulada. Acho que Deus olha do céu e fala... Esses dias a Rebeca viu uma frase na televisão. Aí não sei o que nós fizemos. Ela falou assim, ai que burro, dá 0 para ele. Falei, mas onde que ela aprendeu isso? Uma fala do Chaves, né?
Mas às vezes Deus olha para nós e fala: ai, que burro, dá 0 para ele. Vai lá, Miguel, dá 0. Por quê? Porque o que importa para Deus não é o domingo, é a segunda-feira. Porque no domingo é a noiva. Já viu a noiva no altar? Você já foi noiva no altar? Né? Aquela belezura no altar. Aí na segunda-feira nem parece que é a mesma pessoa, né? Mas aquela mulher que estava ontem no altar lá, desmontou, tira a unha. Tem até um videozinho desse, né? Já viu um videozinho desse que o cara casa com a mulher começa, tira a unha, tira os cílios, tira o aplique, aí tira o sutiã com enchimento, tira a calcinha com enchimento. O marido fala: roubaram minha mulher, colocaram outra. Mas está cheio de crente que é assim, e no domingo à noite é a noiva. E eu encerro com isso. Está cheio de crente que domingo à noite é a noiva. Aí para segunda-feira tira os cílios, tira e tira, vai desmontando. Deus sabe tudo aquilo que eu montei para o culto de domingo à noite. Segunda-feira a realidade é outra, agora volta à vida normal. E tem pessoas que eu faço casamento, que eu olho para a pessoa no outro dia e falo: mas não é a mesma pessoa. E tem pessoa que eu vou realizar um casamento, eu chego lá e falo assim: cadê a noiva? Porque a mulher está tão diferente, tão mais bonita. Por quê? Está ajeitada, a Viviane, né, Viviane? Esses dias estava toda emperequetada, de cabelos soltos, ao vento. Mas que não é o caso da Viviane, que ela continua bonita. Mas tem mulher que você fala assim: Jesus, cadê? Está cheio de crente assim, que é noiva no domingo e vida normal na segunda. E aí Jesus fala assim: que fé que você está professando? Que fé? Se coloque em pé para nós orarmos. Vamos orar. Diga para Deus: Senhor, perdão. Perdão, Senhor, porque às vezes eu me monto para o domingo à noite. No domingo à noite nós prometemos fidelidade a Deus. No domingo à noite nós prometemos fidelidade às pessoas. No domingo à noite nós prometemos estamos juntos. No domingo à noite nós prometemos amor infinito. Mas na segunda-feira tudo se desmonta. Que fé que nós professamos que não está em acordo com aquilo que estamos falando? Que fé é essa que crê que Ele existe, mas que vive como se Ele não existisse? Que fé é essa que eu digo que eu creio que Deus é um fogo consumidor, mas eu vivo como se nunca fosse ser consumido? Que fé é essa? Eu não quero ter a fé de Ananias e Safira. Eu quero ter a fé de Paulo, de Pedro, de João, que quando não tinha dinheiro, falava assim: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho é poder de Deus, que emana da minha vida. Levanta e anda. Não uma fé fingida, mas uma fé verdadeira, que expressa o caráter e a manifestação do Deus vivo. Eu quero, quando uma pessoa olha para mim e diga assim: que fé que você professa? Eu professo uma fé no Filho de Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus que não mente, o Deus que não rouba, o Deus que não mata. É este o caráter que está sendo gerado em mim e que precisa fluir através de mim, porque esta é a minha fé. Eu não sou evangélico, eu não sou crente, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não creio no Evangelho, eu creio na Bíblia toda. Eu creio que Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. Eu creio que o Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que matou Ananias e Safira, e é o Deus que tem matado muitas pessoas nesse tempo. Tem muitas pessoas que estão morrendo achando que foi obra do acaso. Não, é julgamento de Deus. Está vindo sobre a nação um julgamento de Deus. Acredite você ou não, vive em acordo a isso ou desacordo a isso, mas as coisas vão acontecer. Você acha que uma autoridade está presa, o presidente da república está preso por obra do acaso ou pela justiça de Deus? Você acha que um homem que fez toda a campanha política por Facebook foi eleito? Você acha que é obra do acaso ou é o propósito de Deus?
Nós vamos achando que são obras do acaso e vamos vivendo uma vida ao acaso. O que eu estou fazendo errado e está dando certo, meu irmão, cuidado, porque vai dar certo até que... Hoje não existe mais crime perfeito. Teve um caso há poucos dias de uma menina que foi morta em Mogi. A polícia solucionou o caso em um dia. Só por causa da lei eleitoral teve que prender depois de outros dias. Mas sabe por quê? Porque o crime que era perfeito tinha câmeras filmando. Tinha uma caneta que caiu. Não existe crime perfeito. E às vezes a gente acha que a gente vai enganando Deus. Deus, não existe o pecado perfeito. Eu estou fazendo o errado, mas está dando certo. Está dando certo até que Deus diz, basta. Sabe, minha filha tem 3 anos e ela vai fazendo birra, eu vou deixando. E ela vai achando que está dando certo. E eu vou deixando, e ela vai achando que ela está ganhando a guerra. E eu vou deixando, só que tem uma hora, meu irmão, que meu nível de ira vai subindo, né? Vai subir. Na hora que chega aqui nas tampas, eu pego ela e falo, agora nós vamos pro banheiro. Ela já vai, não, eu não vou fazer mais. Fala, não, tudo bem que você não vai fazer mais, mas nós vamos chegar até o banheiro. Como diz o pastor Daniel, tem correções que tem que doer. Então não espere a correção doer. Porque como diz uma frase, né? Eu vi uma frase no Facebook, a partir de janeiro, mertiolate vai voltar a doer, né? Não espere voltar a doer a uma situação para você acordar em Deus. Mas está dando certo. Até que. Mas está dando certo. Até que. Então que a gente possa orar e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero viver em acordo com a fé que eu tenho professado. Amém? Coloca a tua vida diante do Senhor nesse momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor perdão, Pai. Se você quiser se ajoelhar nessa hora, se você quiser apresentar a tua vida ao Senhor nesse momento, diga para Deus, Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Senhor, perdoa, porque às vezes nós vamos fazendo coisas, e eu falo isso a partir da minha vida. Nós vamos fazendo coisas, Senhor, achando que estamos enganando, mas nós podemos enganar todas as pessoas. Nós não conseguimos enganar 2 pessoas, nós mesmos e o Senhor. Então nos perdoa, Senhor. Pai, nós queremos viver uma fé, nós estamos nessa série de mensagens fé. Pai, mas nós queremos orar aqui nas quintas-feiras, declarando, Senhor, aquilo que nós cremos. Não queremos ficar declarando uma fé que nós não cremos. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes oramos pelo enfermo e nem nós mesmos cremos que ele vai ser curado. Muitas vezes oramos por uma restauração no casamento, mas nós muitas vezes não cremos nessa oração. Muitas vezes nós oramos por um milagre nas finanças, mas nós vivemos em desacordo. Não tem como. Nos perdoa, Deus, porque nós queremos desfrutar e viver uma fé sobrenatural, porque somos filhos extraordinários, somos pessoas que têm disposição para criar ambientes de milagres, Seu Deus. Somos pessoas que temos disposição para criar ambientes de reconciliação. Diga para o Senhor nessa noite, Senhor, eis-me aqui. Perdoa, porque muitas vezes eu falo que creio, mas vivo em desacordo. Perdoa, porque muitas vezes eu digo que creio, mas vivo contrário àquilo que eu digo que eu creio. Pai, em nome
nome de Jesus, nós queremos ser sinceros. Não cremos em tudo, precisamos de uma fé forte. Mas, Senhor, eu sei que há uma medida sendo desenvolvida em nós. Há uma medida de fé sendo desenvolvida em nós. Então nós queremos romper as muralhas, nós queremos romper as barreiras. Barreiras da incredulidade, muralhas da incredulidade, Senhor. Posso pela fé, posso alcançar. Pela fé, posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Ti, Senhor. Estamos firmados no Senhor. Nós cremos que o dia do milagre vai acontecer, mas não queremos ser incrédulos até lá. Não queremos duvidar até lá. Queremos romper muralhas e barreiras através da palavra profética, Senhor. Libere uma palavra profética nessa noite. Diga que essas muralhas vão cair. Não há muralhas. Declare isso, não há muralhas. Não há muralhas, não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Coloque a mão sobre o teu coração. Diga assim comigo: Senhor, que eu possa viver segundo a medida da fé que o Senhor me deu. Que eu possa viver segundo a medida da fé que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Nós vamos desenvolvendo, como eu falei aqui no domingo, nós vamos desenvolvendo a fé. E a fé ela é desenvolvida por aquilo que nós cremos e entendemos. Então que você possa dizer ao Senhor: Senhor, que essa medida de fé seja desenvolvida na minha vida. Que essa medida de fé, Senhor, seja desenvolvida através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então diga assim comigo: eu tenho fé. Você tem fé, irmão? Fé de mais ou fé de menos? O que importa é que você tem fé. Se é de mais ou de menos, é a medida que Deus te deu. Eu não posso te julgar pela sua fé, e nem você pode me julgar pela minha fé. Tem hora que nós temos fé. Ontem, minha esposa me fez uma promessa. E é bom, irmão, quando a esposa faz promessa para o marido. Aquela promessa me fez atravessar a tempestade da serra, na ida e na volta. E ela falou assim, não lembro o que ela falou no carro. Cuidado com sua mente caída, pensa. Mas ela falou assim: mas você nem pensou em dormir lá? Porque estava tanta chuva que nós tínhamos pensado até em dormir. Eu falei: não, estou firmado na promessa. Ela falou: isso mesmo, crente. Crente é firmado na promessa. Eu falei: não, estou firmado na promessa que você me fez. Ela: eu? Falei: lembra que você disse que se nós formos em segurança e voltarmos em segurança, algo ia acontecer? Então agarrei essas palavras.
Chegamos em casa 2 horas da manhã, firme na promessa do nosso Salvador. Mas não é o que você está pensando. Ou seja, as promessas nos movem. A gente está totalmente sujo, irmãos. Ela poderia ter prometido fazer um bolo, ela poderia ter prometido fritar um pastel, ela prometeu algo. Então, agora Deus também, Ele nos promete algumas coisas, e fala assim, agarra na promessa e vai. E quando, irmão, a gente agarra nessa promessa, a gente atravessa tempestades, a gente supera os nossos medos. Eu estava morrendo de medo de descer a serra, com medo das barreiras rolar lá, das pedras cair, mas eu fui, irmão, agarrado na promessa, eu fui e voltei. Então que você possa manifestar essa fé. Quando alguém falar para você, você é crente? Sou. É evangélico? Sou. Mas acima de tudo isso, eu sou filho de Deus e creio num Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amanhã